pessoa experimentada, um amigo de antanho, que a gente como costumava dizer, dos velhos tempos, que viveu, cresceu e se formou aqui na região, em Indaiatuba, e depois prestou serviço para esse mundo da educação para o Brasil inteiro, que é o nosso Augusto Ratti, o professor Augusto Ratti, o doutor Augusto Ratti, que fez doutorado. Seja bem-vindo à bancada do Papo Sol, Augusto Ratti. Oh, muito obrigado. Ô, Augusto, agradeço. Você é crioulo, você é nascido aqui em Indaiatuba mesmo, né? Sim, nascido, criado. E papai fazia o quê? Papai era da Light. Ah, o seu pai era da Light. Como é que chamava o seu pai? Ângelo Ratti. Ângelo Ratti, trabalhou na Light muito tempo. Isso, depois Ele virou Eletropaulo e hoje... Ele foi para Campo Limpo, que expandiu, começou a abrir agências, e ele foi para Campo Limpo, ficou um tempo lá até aposentar. Perfeito. Aí voltou para cá, aposentou, já correu. Então você, moleque aqui na cidade, frequentou que escolas aqui? Frequentei o Dom José. E antes do Dom José, começou... O Randolfo. O Randolfo. O Randolfo. Todo mundo é o Randolfo. Na época em que se tinha que fazer exame para admissão com caneta tinteiro. Emprestei uma Parker 51. Para quem não sabe o que é exame de admissão, é uma espécie de vestibular para ir para o ginásio. Perfeito. Né? E tinha que caneta tinteiro. Para completar o primeiro grau, tinha que fazer um exame de admissão. De admissão. Que, aliás, muita gente até fazia um ano de cursinho para admissão, para depois... Aí você fez Dom José? Fiz Dom José. Né? Aí depois do Dom José eu fui para a Faculdade de Direito de Itu, a FADITU. A FADITU? Isso. E começou a fazer Direito? E comecei... Por que na sua cabeça você achou que Direito era uma coisa bacana? Fui lá e resolvi fazer e fiz lá uns 2 anos de Direito. Aí comecei a me interessar pela área de educação. Sim. Pela área de educação. O que aconteceu? Eu fui e prestei um vestibular para pedagogia na época. Sim, para pedagogia. Lá em Itu mesmo. Em Itu mesmo. E passei, né? Passei para pedagogia, passei para social, né? Para a área de social também, sociologia. Sociologia e pedagogia. Isso. E aí eu comecei, você inclusive é o culpado disso aí, porque eu estava trabalhando com a Sônia, e nós tínhamos lá a Associação dos Engraxates. Tinha a Associação dos Engraxates que vocês bolaram lá para prestigiar os meninos da cidade. Perfeito. Para dar uma caixa legal para engraxar, dar um uniformezinho. E a Sônia, para me ajudar, fez com que eu começasse a dar aulas de reforço para essa criançada. Eu comecei dando aula de reforço. Porque esses engraxates, hoje não tem mais engraxate, né? Não. Esses engraxates trabalhavam aí para a praça, ganhavam um dinheirinho. Isso. E a Sônia e vocês lá na época da área social da prefeitura, resolveram bolar uma associação para dar um pouco de estrutura para eles. Porque eram os meninos que se matavam, trabalhavam, nem podiam trabalhar, mas trabalhavam. E aí dava uniforme, dava uma condição melhor, né? Isso, alimentação. E aí, naturalmente, essas crianças, esses meninos, frequentavam algumas escolas. Perfeito. E aí você ajudava no reforço, é isso? Isso, dava aula de língua portuguesa, de matemática, né, de história, de geografia para eles, tinha um horário lá específico deles, cada grupinho. E aí eu terminei o curso e depois, terminando o curso, como eu fui muito bem qualificado no curso, eu fui convidado pela diretoria, pela reitoria da faculdade da FAFITU, hoje CEUNSP, né, a fazer um curso de pós-graduação. Hoje é CEUNSP, Isso. E foi FAFITU, Faculdade de Filosofia de Itu. Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Itu. Ciências e Letras de Itu, porque tem a FADITU, que é a Faculdade de Direito de Itu. Direito, isso. E tem a Filosofia, que está aí até hoje, né? Isso. Aí eu comecei a fazer o curso lá de pós-graduação, né? Já fui chamado como professor, que na época... E você fez um curso regular de 4 anos, Augusto? Sim, 4 anos, né? Aí fiz 1 ano e meio, que era os sábados, era puxado o curso de pós-graduação, era aos sábados, das 8 da manhã às 8 da noite. Nossa e vieram professores qualificados da USP. Gente de um bom nível, que tinha aqueles catedráticos que vinham dar aula. Catedráticos, perfeitamente. Tinha o Antônio Fusari, que era um catedrático da área de didática, outros da Unesp, professores. Eu fui feliz, né? E aí eu fui dar aula no magistério, aqui no Dom José. Sei. Comecei a dar aula no magistério. Dar aula
Formação de professores. Ah, já para o magistério Para o do magistério do Dom José. Para a formação de médicos. Isso, que naquele tempo era um curso técnico. Um pouco antes não tinha nem o curso chamado curso normal aqui. Não, né? não. Tinha que estudar em Salto. É. E aí foi aberto aí no Dom José. O magistério do Dom José, você foi lecionar lá. Fui lecionar. E eu acabei ficando lá como professor de didática, professor de sociologia, filosofia e supervisor de estágio. Né? E durante o dia eu dava aula no Dom José e à noite eu me deslocava para dar aula na faculdade. Você lecionava na própria, no atual CEUSP? Isso. E você lecionava o que no CEUSP? Eu lecionava para os cursos de História, de Pedagogia, de Biologia, né? Lecionava mais essa parte das aulas de educação, didática, filosofia, sociologia, né? Eu tive um professor que eu nunca me esqueço, você deve ter conhecido ele, Olavo Volpato. Olavo Volpato. Isso, foi prefeito de Itu. Foi prefeito de Itu, Foi prefeito de Itu, tive ele como professor também, né? Enfim, e aí acabei indo, né, para o mestrado na PUC. Você fez mestrado na PUC em Campinas? Na PUC em Campinas, né? Também fui qualificado, já fui lá, fiz o mestrado na PUC, fiz a minha defesa de tese do meu, que foi a respeito de avaliação, avaliando o professor para avaliar, o professor como avaliador, né? E aí eu fui chamado também para o MEC, o INEP, para ficar como auditor, como avaliador. Então eu comecei a viajar o Brasil todo. Como é que veio esse convite, hein? Olha, esse convite vinha para as pessoas que tinham qualificação, como trabalhavam na área de educação e tinham, né, titulação. Tinha a titulação. Tinha a titulação. E você mestre, já doutor, tinha doutorado nessa época? Já, estava fazendo, terminando. Ah, você já era um doutorando. Isso, Na própria PUC. Isso. Aí eu fui e comecei a fazer, né? Me lembro até hoje que a primeira avaliação que eu fiz foi em Salvador. Foi em Salvador. Eu fui com um colega do Rio Grande do Sul, né? E ele também novo, como auditor, como avaliador, né? E nós fomos num Symantec, no Senai Symantec. Nós ficamos. Symantec? Symantec é um Senai especializado, robotizado. Ah, é? Fazia todas, né? Isso faz muito tempo, já tinha isso em Salvador? Salvador? Tinha em Salvador. Foi graças, né? Até ele agradeceu que o Lívio Dutra tocou o pessoal das montadoras de lá do Rio Grande do Sul e eles foram para a Bahia. Na época o governador do Rio Grande do Sul era o Lívio Dutra. Se estressou um pouco com as montadoras. Se estressou com as montadoras e eles foi. Até ele foi. Eu me lembro que tinha o pessoal da Federação das Indústrias da Bahia lá, agradeceu o colega agradeceu o colega. Para mandar as indústrias para lá. Isso, agradeceu o colega do Rio Grande do Sul por ter. E aí começou, Zé. Eu viajei o Brasil todo, fui de norte a sul, de leste a oeste. Mas nós vamos fazer um pequeno intervalo? Pois não. Para entrar os nossos comerciais. E nós temos um assunto com o Augusto aqui para 3 dias e meio, mais ou menos. Mas nós vamos tentar resumir e nós já voltamos já. Nós já vimos, o Augusto já foi qualificado, já disse o que ele fez, onde é que ele chegou, ele fez mestrado, fez doutorado. Na atividade profissional ele já pincelou que ele foi mestre aqui do Dom José. E nós voltamos na sequência para saber um pouco mais da atuação desse amigo querido e educador que conheceu não só a educação aqui da paróquia, a educação regional, mas a educação em termos de Brasil. Até já com o nosso professor Augusto Ratti. Você está assistindo ao programa Papo Sol com José Carlos Tonin. Jardim Belmonte apresenta a Indaiatuba e região o melhor empreendimento para quem busca por segurança e qualidade de vida. Fácil acesso e conectado com as principais avenidas e rodovias.
estar perto de tudo que você precisa. Jardim Belmonte, seu projeto de viver feliz. Lavando Bem, Avenida Presidente Kennedy 496, atrás do Posto Shell e ao lado do Carrefour. Ligue para o gerente Walter no telefone 99801-0087. Agende a lavagem do seu veículo e experimente a qualidade de nosso serviço. 99801-0087. Lavando Bem. Boa lavagem. José Carlos Tonin Empreendimentos e Obras, Projetos e Construções. Fez os primeiros edifícios de Indaiatuba. Com mais de 5.000 obras já executadas, projeta e constrói desde edícula até grandes edifícios. José Carlos Tonin Empreendimentos e Obras. Há 50 anos realizando sonhos para Indaiatuba e região. Eu quero registrar, na abertura do nosso segundo tempo aqui, a presença do Augusto Ratti Filho e da sua Ana Paula. Isso. Ana Paula, que veio também prestigiar, veio escoltar o nosso mestre aqui nessa sua visita aqui à TV Sol. Agradecemos ao casal pela presença, sejam muito bem-vindos. Mas, Augusto, fala uma coisa, tem tanta coisa para falar, mas você fala assim, eu fui um auditor do MEC, o Ministério da Educação e Cultura antigamente, por isso que ficou MEC, até hoje é MEC, hoje seria Ministério da Educação, seria MED, não MEC. Na realidade, quem cuida desse setor de avaliações, né, abertura, fechamento de cursos, avaliação de cursos, né, reavaliação de cursos, é o INEP, o Instituto Nacional de Educação. O INEP? O INEP é um instituto ligado ao Instituto Nacional de Educação e Pesquisa Anísio Teixeira. Anísio Teixeira. Isso, é um instituto ligado ao MEC. Né? Esse instituto é uma ONG, é uma autarquia? Não, é uma autarquia. É uma autarquia. Uma autarquia federal. Federal. Ligada ao MEC. Isso. Tem estrutura própria? Tem. Ela já está em Brasília ou fica no Rio de Janeiro? Não, Brasília. Brasília mesmo. Né? E aí você foi convidado para ser um auditor do INEP. Isso. Nós tivemos aí uma série de cursos de capacitação em Brasília, né, em São Paulo. Você foi, vamos dizer, treinado para fazer o serviço. Isso, perfeitamente. Eram uns formulários. E o que é esse serviço de auditar uma instituição de ensino? Então, por exemplo... Você fazia uma auditoria da instituição de ensino já funcionando e também para aquelas que estavam pedindo para funcionar, isso? Interessante porque quando nós íamos fazer a abertura da faculdade, né? O sujeito queria abrir uma faculdade. Queria abrir uma faculdade. Tinha um processo entrava com a documentação no MEC, o MEC mandava para o INEP, e o INEP escolhia lá os avaliadores. Eu fui um dos que mais viajou porque eu não rejeitava a avaliação, né? Eu ia para qualquer canto. Tinha os colegas que queriam mais, não, só capital, tal. Só quero frequentar o estado de São Paulo? Eu só aonde mandavam eu ia. Isso, né? Para tudo Minas Gerais. Inclusive, eu peguei uma época, que foi muito interessante, que eu aprendi muito, no estado de Minas Gerais. Porque o estado de Minas Gerais estava fazendo o quê? Os prefeitos das cidadezinhas pequenas, você conhece como político, como, né, engenheiro, um dos estados que mais municípios tem é o estado de Minas Gerais. Minas tem mais de 800 municípios. E o que acontecia? Os prefeitos das cidadezinhas pequenas, 2, 3 mil habitantes, iam falar com o Aécio Neves, que na época era o governador, e ele autorizava a abertura de cursos superiores, que não podia. Aí o MEC barrou isso, falou, nós vamos ter que fazer... Isso tem que ter uma certa organização. Perfeito. Um certo licenciamento. O ensino superior, governador, pertence ao governo federal. Então, nós vamos auditar todos esses cursos. Então, o que eu viajei, né, para essas cidadezinhas do interior aí, para fazer toda a transmissão, a passagem
do governo estadual para o governo federal. Para ficar regularizado, né, Para Augusto? ficar regularizado. Certo. Né? Então você ajudou muita gente aí, hein? E eu acabei me apaixonando, né, pela educação, pelos meus alunos. Até hoje mesmo nós estávamos num supermercado aqui de Indaiatuba e encontrei um colega, professor, né, que falou, olha o meu mestre aí. Sabe, isso me engrandece muito. Bacana, né? Bacana. E aí acabou, fui na UPEC, fiquei um tempo como diretor do CEPIM, inclusive quando eu assumi a direção do CEPIM, nós estávamos numa situação bastante crítica dentro do CEPIM, e a FIEC também. Explique o que é o CEPIM. O CEPIM é o Centro de Educação Profissional de Indaiatuba, que é ligado é a educação da FIEC. Da FIEC. Né? A FIEC é a fundação. E o CEPIM é o colégio técnico. Eu lembro bem desse negócio. Eu que inventei esse nome aí. Pois é. E aí, o que aconteceu, Zé? Nós tem um pessoal da Unilever, na época, da Gessilever, né, que trabalhava no laboratório químico da Gessilever. E o Conselho Regional de Química veio aí e falou, não, o pessoal não tem formação em química, não pode. Então, eles foram, com a FIEC, e compraram o curso para 30 pessoas, 30 funcionários. E fizeram o curso de técnico em química, tal coisa. Só que o que aconteceu? A pessoa que estava na direção anterior, né, ela não estava muito preocupada, porque ela foi para a área do direito, começou a advogar e abandonou a direção do CEPIM. E aí nós não podíamos emitir diploma, porque não tínhamos o registro no Conselho Estadual de Educação. Faltava o detalhe então estava da parte legal. Todos os cursos, curso de Química, de Administração, tudo isso aí. Aí eu tinha uma pessoa que você conhece também, o José Antônio de Gonelli Vicentim. José Antônio de Gonelli Vicentim. Isso, foi vice-diretor, um dos únicos e últimos vice-diretores que existiu no Estado, e ele foi ser meu vice-diretor no CEPIM. Ah, você era o diretor e o Gonelli... O Gonelli é uma pessoa de uma capacidade extrema. Então, o que eu fiz? Eu entrei em contato com o Conselho Estadual de Educação, né, que na época era o sobrinho do Carbonari. Sim, sobrinho do Carbonari, que é um educador, é um empresário da educação. E ele me recebeu muito bem, nós fomos lá, expliquei a situação para ele, ele falou, olha, professor Augusto, eu vou colocar 6 auditoras à sua disposição aqui. Que beleza. Para regularizar todas as situações. Acertar isso daí. Em 30 dias eu tive o prazer de ver publicado no Diário Oficial do Estado a regularização de todos os cursos do CEPIM. Começamos a emitir o diploma. Usando o seu relacionamento. O meu você tinha um relacionamento no governo federal. Você sabia onde estava o ninho das corujas, Perfeito. Né? Fomos lá 2 ou 3 reuniões, pudemos emitir tantos diplomas que eu tive cãibra na mão para assinar os diplomas. Olha que legal, olha que bacana. No seu período, o superintendente da FIEC era quem? Era o Carlos Olímpio. O Carlos Olímpio foi um tempo... Perfeito. Parceiro lá na FIEC. Parceiro, perfeito. Perfeito. Então você tem hoje, você fala com orgulho, a satisfação de você ter dado a oportunidade de muita gente ter a sua profissão regularizada, o diploma em ordem, tudo mais, né? Tudo pudemos, né? Inclusive, eu fiz um concurso do Estado como professor alfabetizador e passei. E fui trabalhar uma época na Escola Maria Aparecida Pinto da Cunha. Pinto da Cunha, lá no Parque das Nações. Parque das Nações, é. Fiquei como professor alfabetizador 8 meses. Sim. Aí a Dirce Zanota, que era a delegada de Dirce ensino, Costa Zanota. Isso. Ficou sabendo e falou, não, o senhor vai para a direção, eu preciso do senhor de uma direção de escola. E abriu uma escola lá no Jardim Morado do Sol 4, em frente ao mini hospital lá e tal coisa. E eu fui para lá com o diretor. Ah, olha, Dirce Costa Zanota. Isso. Que tinha sido delegada de ensino aqui de Campinas. Isso, na época era a delegacia. E que veio aqui para trabalhar na FIEC, né? Isso, veio para cá. Aí, o professor Jacó João era o secretário. E perfeitamente. Eu tive várias reuniões com o professor Jacó João. Aí depois eu fui chamado pelo Alberto. O Alberto estava abrindo a faculdade aqui e falou, Augusto, Alberto Martins, que foi vice-reitor administrativo da PUC, falou, Augusto, eu estou abrindo uma faculdade aqui e eu preciso de uma pessoa como você para me assessorar.
porque a única pessoa que eu confio para fazer análise curricular, porque a análise de currículo é você. Olha que bacana. Então, eu preciso de você. Aí eu combinei com ele, fui para lá, minhas crianças, o mais novo, inclusive, estudava no colégio integral. Falei, não, você vai ter bolsa, o menino vai ter bolsa, tudo bem para cá. E eu fui lá para o professor Alberto. Excelente educador, uma pessoa séria, uma pessoa competente. Né, competente. E eu continuei, ele falou, não, eu quero que você continue como auditor do MEC, porque inclusive para a faculdade isso é grande. Aí ele falou, Augusto, eu quero abrir o curso de Direito. Falei, vamos abrir o curso de Direito. E abrimos o curso de Direito. Inclusive temos aí vários, o Canavese, né, o doutor Canavese, que é advogado, que foi coordenador do curso de Direito lá na Max Planck. Ele montou uma equipe bacana. Montou uma equipe bacana. Primeiro veio a professora doutora Suzana, que era da área de Direito Internacional, foi embora. Veio um promotor público da família... Enfim... Era da família aqui de Indaiatuba. Ele é parente, inclusive, primo do Reinaldo Nogueira. Ah, tá. Né? Então, e depois, o promotor público, eu sei quem é. Conhece, ele não me fala a memória agora, não me lembro. Mas, o de Stephanie. Isso, de Stephanie. O de Stephanie. E aí veio o Canavese, Gustavo Canavese. Mas, Gusto, você vamos dizer, foi professor do Estado, foi diretor de escola, ajeitou a carga lá do CEPIM, fez tanta coisa, e você foi até onde? O que mais você fez? Só para, senão não... Olha, eu gostava muito de fazer, né, as avaliações, apesar de às vezes eram cansativas, porque o pessoal desistia, então o Neto ligava para mim. Viagem para o Brasil inteiro. Augusto, preciso de você que desistiu, você tá lugar. Estou mandando a passagem. Augusto, estou mandando o ofício com a passagem. Então, o que eu fiz? Eu aprendi muito. Né? Porque eu não chegava lá para prejudicar as escolas, as faculdades. Você chegava para orientar. Eu chegava lá para orientar. Saber como é que... Então, eu tive uma outra visão e sempre fui muito bem recebido. Porque você fiscalizava as escolas já funcionando. Isso. E aquelas que estão abrindo os cursos que precisavam de renovação. Precisando do licenciamento, ou renovação do licenciamento. Né? Então, eu me recordo muito bem que, às vezes, os colegas perguntavam, como é que você está sabendo de tudo isso? Porque no entrar, eu já conversei com o porteiro, já fui lá na cantina, conversei lá com o cantineiro, que é ele que ouve tudo aqui, meu amigo. Escuta, né? Ah, puxa vida. Mas, Augusto, fala uma coisa. Você que é o cara experimentado nessa área, como é que você avalia a educação no Brasil hoje? Olha, a educação no Brasil é um problema o seguinte. Quando surgiu a educação à distância, né, eu tive um grande professor na PUC, o doutor Newton César Balzan e o José Dias Sobrinhos, que inclusive nós começamos com a tal de avaliação institucional. Quase fomos crucificados porque os professores não queriam ser avaliados. E nós fizemos a primeira avaliação institucional na PUC, no curso de Medicina, Cirurgia e Clínica Médica. Fizemos o primeiro, tem inclusive artigos publicados nessa área. Então, mas como é que você avalia assim, agora, por alto a educação brasileira hoje? O que eu vejo é o seguinte, né, a educação tem que ser algo que você... Primeiro, né, a pessoa tem que gostar de estudar. Né? É coisa que o brasileiro não lê muito, não gosta de estudar. Né? Aí surgiu... Mas eu sei que você colaborou muito para que a nossa educação funcionasse bem. Isso. Não é? Você acha que ao longo desse tempo ela está avançando? Eu acho que sim. Vagarosamente, sim. O que precisa é o seguinte... Porque muita gente só sabe criticar, mas não sabe. Não. Está avançando. O que nós precisamos é de professores que vão de encontro com o aluno, chamem o aluno, acolham o aluno. Augusto, professor é quase um sacerdote? É, né? Porque quando a gente passa daquele portal, eu, por exemplo, né, hoje não fumo mais, graças a Deus, abandonei esse vício, mas eu ia tomar o meu café e não ficava na sala dos professores, eu ia bater papo com os alunos lá fora, então os alunos gostavam muito de mim, conversávamos muito, e eu ia buscar o aluno, muitas vezes, toda a faculdade tem um boteco perto, um barzinho perto, eu ia buscar os alunos no barzinho, no boteco. Agora,
A missão do professor é estimular o aluno, fazer com que ele goste de estudar. Fazer com que ele goste de estudar, fazer ele pensar. Fazer ele pensar. Pensar, que é muito importante que o aluno pense. Aí eu vou te contar o que aconteceu. É interessante essa história, porque surgiu a educação à distância. Tá, então você está falando da educação à distância. A educação à distância é o seguinte, ela foi, o MEC autorizou que se fizessem parcerias. Então, por exemplo, se você quiser fazer uma parceria com uma faculdade, seja lá, que nós temos várias, aqui temos da Unicesumar, que é uma grande universidade, né, de Maringá, que eu estive lá várias vezes, tal coisa, e tem educação à distância, mas é avaliado cada polo. Cada polo. O que foi? A primeira vez que eu fui avaliar uma educação à distância, eu assustei porque ela era feita, durante o dia era um açougue, e à noite tinha uma televisão, afastava, eu falei, gente, não é assim, não pode ser isso. Por quê? Porque tinham arrumado sócios que queriam ganhar dinheiro. E o pessoal tinha pressa de ganhar dinheiro. Quer dizer, todo empresário, seja de que área for da educação, tem direito a ganhar dinheiro. Não foi explicado. Mas vamos cuidar do principal. Assim como não foi explicado também para o aluno. Né? Eu agora educação à distância não vou mais precisar ir na escola. Você trombou nesse Brasil inteira com papos e fatos que dá uns 3 livros mais ou menos. Dá uns 3 livros mais ou menos, viu? Mas, Gusto, nós precisamos encerrar o programa. Eu vou deixar a nossa câmera do TV Sol para você como educador, um cara aqui de Indaiatuba, que sempre brigou pela cidade, sempre trabalhou sério, deu a sua contribuição maravilhosa na FIEC, e é um amigo de muita gente, conhece meio mundo, especialmente na área da educação. Deixa uma mensagem final de um educador para os nossos telespectadores. Olha, daquela câmera do meio ali, pode falar. Eu só peço o seguinte, gente, que as pessoas, né, os alunos, primeiro, se você vai levar o seu filho para a escola, procure saber qual é a formação do seu professor que está nessa escola. Seja ela de nível infantil, de fundamental, médio, né? Segundo, se você se propõe a fazer um curso, vá para fazer o curso. Estude realmente, procure estudar, procure pesquisar, que isso é de muito importante. Porque a educação, ela se assenta, né, em 3 pilares. Né? Pesquisa, educação, pesquisa e contato, né, com a comunidade. Educação, pesquisa e contato com a comunidade. Então, as faculdades, por exemplo, que fazem aí os trabalhos, como a Max Planck aqui faz o trabalho, né, de veterinária, atendendo o pessoal lá, né, com os seus bichinhos, seus pets e outros animais aí. Enfim, o pessoal da área de ciências contábeis, que abre aqueles espaços para fazer o imposto de renda. Então, é muito importante trazer a comunidade para dentro dessa instituição de ensino. Está dado o recado. Esse foi o professor